como é que funciona a IA, né? Baseado assim no comportamento, na estrutura humana, né? Você tem lá o neurônio. O neurônio ele tem o detrito, né? Ele tem ali a bainha de mielina, né? E o axônio, né? Então o que acontece? Você tem uma rede, né? Rede neural, por isso a rede neural, né? Então o que faz a transposição de uma informação de um neurônio para o outro, né? Justamente o processo químico, né? Então, naquele processo químico de um neurônio te mandar uma determinada informação, ele faz isso com várias ações em paralelo. Quais são os tipos de IA? Quais são os tipos de modelos de IA utilizados hoje em dia? No vídeo de hoje a gente vai tratar de alguns modelos relevantes de IA. IA fraca, IA potencial, enfim. Hoje nós vamos tratar diretamente disso, continuando o nosso bate-papo com o nosso amigo Regis da SH7, o qual é um dos pioneiros na parte de IA e que tem muita experiência e muita relevância dentro do segmento. Bom, antes de voltarmos a falar sobre IA, sobre os tipos de IA, eu vou pedir ao Regis para se apresentar aqui para o nosso público e pontuar como chegou nesse conhecimento completo aí sobre IA e um pouquinho da trajetória dele em telecom e telecomunicação aí esses anos todos. Bom, primeiramente o conhecimento é algo que a gente está sempre em busca, né? Acho que nós humanos a gente nunca consegue alcançar aí a plenitude, né? Mas a gente está sempre em busca de algo, né, novo e isso faz parte do nosso crescimento. Então, as áreas de formação, tem tanto na direito, tecnologia, né, mecatrônica, administração, né, e a área militar, né? Então, cursos na área militar e fui militar de carreira ao longo aí de 30 anos, né? Bom, primeiramente eu gostaria de colocar de uma forma muito breve, né? Então, comecei pela Escola de Comunicações, Deodoro, né? Foi a minha escola matriz, né? Hoje ela foi transferida há alguns anos para Brasília. Hoje é a Escola de Cibersegurança do Exército Brasileiro, né? Então, eu tive a minha formação em 95, lá. Galguei alguns anos na área de desenvolvimento, nos idos de 90. Então, fui desenvolvedor Oracle, fui desenvolvedor no ambiente Unix. Trabalhei muito na parte do AIX, na rede Novel, rede Windows, né? E nessa abertura para as redes globais, né? Rede IP, né? Então, fui para a parte de teleprocessamento, fui para a Amazônia, a parte rádio, né? E fui também para um ambiente de varredura eletrônica, né? De contramedida eletrônica. Em 2012, eu fui para a presidência da República, coordenei algumas áreas importantes, alguns projetos importantes e nos últimos anos no mercado privado, né, a gente vem desenvolvendo soluções aí para a cibersegurança. É uma história assim muito breve, né? Mais ou menos isso? Isso, breve e muito rica, né? Então, de uma forma bem sintética aí, né? Então, falando sobre os tipos de IA, Regis, como é que a gente consegue, você com a sua visão, todo o seu conhecimento na parte de tecnologia, como é que a gente consegue classificar de maneira plena a IA nos dias de hoje, né? Considerando a semelhança com mente humana, com características técnicas, como é que você vê a IA como uma plataforma importante, relevante, né? Continuando dentro da vertente da SH7, que você vê todo dia, né? E do que você implantou e vem implantando ao longo desses anos. Perfeito. Bom, eu tive assim os primeiros contatos, né, com a IA, a rede neural, foi ali pelo ano de 2011, 2012, né? Eu diria assim, então é bem recente, né? Mas ali eu já havia tido contato com alguns estudos, né? Principalmente, o primeiro contato foi um trabalho de conclusão, de mestrado de um amigo, né, lá de Brasília, o André Calazans, né? Então ele falava sobre redes neurais, RNA, perceptron, né? Então, assim,
aquele modelo ali, para mim, me levou ao nível de analisar o comportamento, né, digamos assim, da arquitetura, né, das máquinas, a partir daquele início, daquela mudança, né? Então, tudo aquilo que a gente vê, né, na estrutura ali de von Neumann, né, ponte norte, ponte sul, processamento, o hardware ele precisaria ser preparado para o processamento em paralelo, né, e não mais o serial, vamos dizer assim, né? Então, esse foi um contato primário, né? Ao longo dos anos, a gente vê, né, essas IAs, as primeiras versões, né, Alexa, né, então algumas variações, né, iniciais, que tudo converge para um processo, né, que ele acaba sendo um processo através dessa rede, né, neural, essa rede paralela, né, vamos dizer assim, de processamento, para substituir as ações humanas de uma forma muito mais veloz, né, e efetiva. Basicamente isso, né. E o que é legal disso? Como a gente estuda, né, a arquitetura das máquinas, a gente vê que todo esse processamento ele ocorre em paralelo e de uma forma interessante, né, principalmente para os reconhecimentos faciais iniciais. A gente via que para se construir um processo nos idos de 2015, ali, 2016, um processo para verificação, para geração de um metadado, né, de uma verificação facial, se utilizava muito de placas, né, de GPUs, placas de processamento gráfico, né, para poder rodar todo esse processamento. Então, eu vejo que hoje nós estamos num outro patamar, né? Então, a indústria, né, ela tem máquinas extremamente precisas, né, robustas. Então, existe lá dentro da arquitetura embarcada diversas GPUs, vamos dizer assim, né? E fora os processadores, né, que eles são divididos em núcleos, né, núcleos virtuais, né? Então, isso tudo consegue gerar um processamento tradicional e, em paralelo, um processamento da IA, que, de certa forma, a IA ela vem para substituir essa análise, né, esse processo humano. Então, Regis, partindo dessa premissa, é de grande relevância a questão da IA preditiva, correto? Como é que você visualiza dentro do seu segmento de cibersegurança, porque é uma das ferramentas que você usa de análise, correto? Perfeito. Todo segmento da própria cibersegurança, né, na indústria e demais segmentos, né, a gente vê que essa crescente, né, da arquitetura da IA, ela vem, de uma certa forma, a substituir aquela análise humana que você tinha, né, durante determinados processos, e nesses processos você conseguia, né, fazer uma análise humana e ver uma tendência. Exemplo, né, do ataque, né, 2015, 2016, como é que nós fazíamos a detecção, né? Nós fazíamos a detecção da seguinte forma: você conseguia enxergar um fluxo, nesse fluxo você verificava IPs e comportamentos, né? E você gerava isso numa matriz de BI. Com base naquela matriz de BI, às vezes você estava sendo atacado, você conseguia enxergar uma tendência. Que tendência era essa? Uma mudança do gráfico. Então você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma mudança na sexta-feira daquele gráfico. Aí você faz o quê? Você pega aquele volume tradicional, você extrai. Você fica com um resultado anômalo, né? E em cima desse resultado anômalo, você faz análise. Naquele tempo, análise humana. Hoje não. Hoje a IA ela substitui isso. Ela consegue estratificar, ela consegue armazenar essa informação, ela consegue gerar uma curva de tendência, ela consegue neutralizar numa eventual ação imediata de um zero day, por exemplo, né? Coisa que antes nós não conseguíamos, né? E aí, nesse momento que você vê a aplicação da IA efetivamente num processo zero day, né? Então, é como se eu tivesse uma mega base de informações simultâneas, né, em tempo real. Eu vejo que há uma discrepância, né? Eu acho que foge para um campo da anomalia, você vê que aquilo é diferente, a IA ela já consegue facilitar esse processo e já disparar, né, gatilhos aí para uma neutralização e informação para o SOC, né,
Aí sim, aí envolve a ação humana. Então, ou seja, humanamente, eu não consigo trabalhar esses aspectos, né, dessa atualização aqui momentânea. Mas a IA ela consegue me ajudar. E a partir dessa medida, eu consigo desdobrar outras ações lá, via SOC, NOC e por aí vai. Perfeito. São referências que se completam, né? Perfeito. Então, Regis, embasado nesse entendimento, qual a aplicação real dessas IAs, né, de tudo aquilo que a gente conversou aqui, dentro das empresas? Que esse é o grande norte, né? É o grande cerne da questão. Realmente é o grande cerne, né? Vamos pegar um modelo fabril, né? Entenda assim, uma empresa que constrói blusa e calça, né? Num conjunto, né? Então, o processo de fabricação é um, processo de venda é outro, né? Então, praticamente são ambientes que não, em tese, não se conversam, né? Agora, imagina o seguinte, se eu vendo mais blusa do que calça, eu tenho que ter uma forma de medir isso. Verdade. Então, aquilo que a gente fala assim, uma IA bem treinada, ela vai ser uma IA que vai ser utilizada para a tua predição. Ou seja, a partir desse momento você consegue organizar o processo fabril e optimizar, no caso, né, o processo e onde você vai ver que as empresas vão ter uma crescente. Aí agora, aquilo que eu falo, né, a IA ela precisa ser trabalhada no aspecto do seu treinamento, dos seus ajustes, né, da sua adequação, né, e automação para aquele processo. Em ambientes como, digamos, né, citar um outro exemplo, né, processo de recrutamento e seleção, aquilo que a gente fala, assim, a gente ouve falar, né, até porque em casa eu tenho uma pessoa de RH e de gente de gestão. Minha esposa, ela sempre diz assim, a gente acaba contratando, né, pela capacidade técnica e demitindo pelo comportamental. Onde é que a IA pode ajudar nesse aspecto, né? Como que a IA ela pode garimpar informações em LinkedIn, em plataformas, né? E entregar um produto, né, mais qualificado, mais assertivo para esse agente aí que faz a seleção dos candidatos, né? Então, esse é mais um exemplo que a gente pode colocar, né? A IA também, muito bem treinada, ela vai participar de ações onde você está nesse processo de mineração de informações, né? Então, você faz um grande BI daquelas informações e você consegue, nos processos que o humano, né, um conjunto de humanos que estão fadados aí ao possível fracasso, né? Aí ela vai te ajudar para ter uma informação trabalhada mais assertiva, né? Para se chegar em um determinado resultado. Então, exemplos, né? Exemplos, eu peço assim, como que eu posso fazer uma gestão onde eu vou gerar uma economia num processo fabril, né? Que a gente falou anteriormente. Como que eu concateno todas as informações, como que eu vejo o resultado disso, não só o resultado financeiro, mas o desperdício. Então eu vou começar a cruzar essas informações e gerar uma assertividade maior ali para quem está tomando a decisão. Então, basicamente, né, em linhas gerais, seriam mais ou menos essas considerações. Perfeito. Bom, agora você consegue mapear um processo em IA. Você já consegue entender como ela é formada, como ela progride e como ela evolui continuamente. Se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados. Então, vou dar um exemplo. Se você pegar 4 neurônios, vamos fazer um exemplo prático, né? Eu não sei como é que a gente colocaria isso no vídeo. Você pega assim, você fala assim, 4 rodas, usa capacete, tem motor super potente e anda mais do que 340 km por hora. É uma definição. Aí o que acontece? Isso aqui eu te falei 4 informações que ele vai passar. Dendrito, baía de mielina, axiônio e vai fazer o quê? Vai fazer a sinapse. Mandei a informação para frente. O que eu falo? Pô, tem capacete. Moto. Não, mas não pode ser moto porque tem 4 rodas. Ele reprocessa.
entendeu? Não, tem capacete, mas tem 4 rodas, então não pode ser moto. Não, então é um avião, não, mas não voa. Tá entendendo? Aí ele vai dizer, não, mas olha só, mas tem um motor. Ah, então tá, então é carro. Não, mas carro não anda 340, mas um carro de Fórmula 1 anda. Então, ou seja, esse processo que ele ocorreu 3, 4 vezes e isso aconteceu. Por que a gente anda, a gente fica em pé? Sabe dizer, Rodrigo? Sabe dizer por que a gente fica em pé? Tu tem ideia, professor? Tecnicamente. Cara, é porque a gente caiu várias vezes. Olha como é que é a questão da neurociência, né? A gente caiu, a gente tombou diversas vezes. Então a gente aprendeu a ficar em pé pelo conjunto de sinapse que faz com que é o seguinte, você andar aqui o desequilíbrio. Você acaba ficando em pé em função de um aprendizado. Você busca o eixo, né? De inteligência, que é uma inteligência humana, né? É isso aí.